Queridos irmãos e irmãs, aceitem a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Esse que vos fala é o seu amado irmão em Cristo Jesus, pastor Jonas Lourenço. Vamos a mais uma mensagem para a nossa meditação e reflexão, para que haja a edificação da nossa vida, para que possamos a cada dia mais estarmos vigilantes, servindo ao Senhor. Desta feita, gostaria de compartilhar com vocês o texto bíblico que se encontra em 1 Samuel capítulo 17. Esse texto vai relatar a história de um homem chamado Golias, um gigante que tinha quase 3 metros de altura, um guerreiro para o povo filisteus. A Bíblia chega a denominar ou classificá-lo como um campeão dos filisteus, um homem que, através das suas conquistas, através das suas batalhas, conquistava grandes vitórias para o povo filisteus. É comum, ao ouvirmos a leitura desse texto, ouvimos mensagem falando sobre Davi, mas nessa oportunidade eu não quero falar sobre Davi, eu quero falar sobre o personagem Golias. Golias, ele tinha o respeito dos filisteus ou do exército filisteu por ser um guerreiro, um homem de guerra, um homem preparado, capacitado, um homem treinado na guerra, e por ser grande, por ser um gigante com quase 3 metros, um homem forte. E Golias, ele, tendo toda essa admiração, sendo esse influenciador, um motivo de inspiração para os soldados do exército filisteu, Golias, ele passa a se gabar, a nutrir nele mesmo uma autoconfiança exacerbada ou exagerada. Ele começa a desprezar as coisas pequenas que estavam diante dele e se achar invencível, insuperável. A Bíblia apresenta Golias como o campeão dos filisteus, um homem que tinha uma armadura que pesava aproximadamente 60 quilos, a ponta da sua lança com cerca de 7 quilos, um homem que ele passou a confiar em si mesmo, ele confiava na sua força, ele confiava no nome dele, ele confiava na inteligência dele, na sua própria inteligência, na sua eloquência, na cultura. Ele se achava autossuficiente, ele se achava insuperável, invencível. Quando o povo de Israel se apresenta para a peleja contra os filisteus, neste capítulo 17 de 1 Samuel, surge o personagem Golias. E esse personagem, ele surge de uma maneira causando espanto no povo de Israel, pedindo ali que eles enviassem, que os israelitas enviassem um homem para lutar com ele, que enviasse o seu melhor homem, o seu guerreiro, para lutar contra Golias. Se esse o vencesse,
os filisteus se tornariam escravos de Israel. Se Golias vencesse o homem enviado por Saul, pelo exército de Israel, o exército de Israel se tornariam escravos dos filisteus. O povo de Israel se tornariam escravos. Golias confiava tanto em si mesmo, a ponto de se vangloriar, de se gabar, de se exaltar e menosprezar os seus adversários, e tornando até mesmo impossível dele mesmo acreditar que algo poderia derrotá-lo, alguém poderia vencê-lo, porque ele se achava invencível, ele se achava como um Deus, um homem impossível de ser vencido, de ser derrotado. Os filisteus olhavam para Golias como um exemplo, como um líder, como um campeão, como alguém que para eles servia de inspiração, para os filisteus servia de exemplo, servia de modelo a ser seguido. Porém, Golias, ele é derrubado e ele cai por coisas que ele jamais imaginaria que ele iria cair, que ele poderia ser derrubado. Quando Davi ele se apresenta para enfrentar Golias e ele se dirige ao local do combate até Golias, quando olha para Davi, a Bíblia diz que Golias despreza Davi. Golias ele fala palavras contra Davi, menosprezando, ridicularizando a Davi. Ele se achando tão invencível, a ponto de não imaginar que aquele menino poderia derrubá-lo, que aquele menino poderia derrotá-lo, vencê-lo. Golias olhava para baixo com menosprezo, olhava para aqueles que estavam ao seu redor com menosprezo, porque ele se achava melhor do que todos, ele se considerava melhor em tudo. Golias, ele olhava para os seus companheiros de guerra e ele se considerava melhor do que eles. Ele se considerava o melhor de todos. E ele tinha na mente dele de que ele nunca seria derrotado. Porém, quando ele vê Davi, ele não imagina que aquele menino seria o que iria vencê-lo. Golias, ele olha para Davi, ele não acredita que Davi poderia derrotá-lo. E Davi não usou ali uma espada, uma lança para derrubar Golias. O que derrubou Golias foi algo muito menor. A Bíblia diz que uma pedra foi que atingiu Golias. Davi usou uma pedra e aquela pedra atingiu Golias na testa e Golias caiu por terra. Ou seja, algo muito pequeno, algo menor. Golias esperava algo grande para derrubá-lo, mas algo pequeno, aparentemente insignificante, foi o motivo da queda de Golias. A Bíblia chega a dizer, em 1 Samuel capítulo 17, versículo 49, que Golias caiu com o rosto em terra. Olha que situação triste, lamentável. Quando Golias recebeu aquela pedrada, que ele caiu,
que ele caiu no chão, com a cara no chão, aquilo ali foi uma vergonha muito grande para Golias e para o exército dos filisteus, aqueles que confiavam em Golias. Porque Davi ali se aproxima de Golias e com a espada de Golias, Davi decepa a cabeça, corta a cabeça, decapita a Golias, e o povo filisteu fugiu envergonhado. Porque Golias ele era um líder, e quando Golias cai, ele não cai sozinho. Um exército caiu com Golias. Quantas pessoas estão colocando a sua confiança, a sua fé em Golias, em líderes, e quando esses líderes caem, essas pessoas também caem. Ministérios, crentes, igrejas, quando vê um líder caindo, caem também, porque colocavam a sua fé, a sua confiança em homens, seguiam a homens, se inspiravam em homens, se espelhavam em homens, e não colocavam a sua inspiração, a sua fé, a sua confiança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por causa da arrogância, da soberba, por causa da autossuficiência, muitos têm caído por menosprezarem coisas pequenas, por deixarem de ter uma vida de vigilância, uma vida devocional sincera, no estudo da palavra, uma vida de oração, cuidado com o casamento, diálogo no casamento, cuidado com os filhos. São detalhes que têm feito muitas pessoas caírem e perderem a cabeça, no sentido figurado. E foi o que aconteceu com Golias. A Bíblia diz que quando Golias caiu e Davi cortou a cabeça de Golias, os filisteus fugiram envergonhados. Quando o líder cai, ele não cai sozinho. Cai uma família, cai crentes, cai obreiros. Quando o líder cai, ele não cai sozinho. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe para que não caia. Quando Davi cortou a cabeça de Golias, Davi coloca a cabeça de Golias sobre o seu ombro e leva a cabeça de Golias para Jerusalém para mostrar para o povo a derrota de Golias. O que eu entendo com isso? Que se você cair, se você e se eu cair, vão pegar a nossa cabeça, vão pegar a nossa foto, o nosso nome, a nossa imagem e vão expor para todo mundo ver, para todo mundo saber da nossa queda, da nossa derrota. Então nós temos que vigiar, porque às vezes nós estamos aguardando que algo grande venha para nos derrubar e nós nos descuidamos nas mínimas coisas, desprezamos as mínimas coisas, e são essas mínimas coisas que têm feito muitos de nós cairmos. Pastor, obreiro, obreira, missionário, missionária, líder, cuidado. Cuidado com a vanglória, cuidado com a arrogância, cuidado em confiar em si mesmo. Deposita a sua confiança no Senhor. Confia no Senhor, cuidado em ficar desprezando o seu próximo, o seu irmão. Muito cuidado, porque essas coisas podem nos levar a cair de rosto em terra, a nos fazer cair, sermos envergonhados e causarmos vergonha ao Evangelho de Cristo. Quantos púlpitos estão contaminados com o mesmo sentimento que havia contaminado Golias? Quantos obreiros que foram contaminados com a síndrome de Golias? Peça a Deus misericórdia,
Peça a Deus para ter misericórdia de você. Cuidado, seja mais humilde. Cuidado para não cair. Nós precisamos ter cuidado para não cairmos nos mesmos erros que Golias caiu. Para não praticarmos os mesmos erros que Golias praticou. Após a queda de Golias, muita gente ficou decepcionada, ficou frustrada, porque eles confiavam em Golias. Eles depositavam as suas esperanças, a sua confiança em Golias. Mas uma pedra, algo tão pequeno, derrubou um gigante. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós venhamos meditar nesta palavra, que nós venhamos ter cuidado com a síndrome de Golias, para que não venhamos cometer os mesmos erros. Seja mais humilde, seja mais reverente às coisas de Deus, se humilhe mais na presença de Deus, não queira ser melhor do que o seu irmão, não despreze o seu irmão e vigie mais. Fazendo isso, a nossa vitória será garantida e o Senhor nos sustentará de pé. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. No nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.